sobre quem assina esse pedido de CPI do Supremo, que o senador Alessandro Vieira está tentando engrossar, né? Ele já tem as 27 mínimas necessárias, já passou para 29, como a Soane nos atualizou. E eu estava falando para vocês que isso engrossa o caldo político para as eleições. E olha lá quem assinou. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro anunciou que assinou esse pedido de CPI para investigar os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República em outubro. Nessa publicação nas redes sociais, Flávio afirmou que já havia assinado o pedido de CPI do Banco Master e de outros pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Além disso, o senador afirmou que quer ampliar a investigação da CPI para incluir o ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. De acordo com o parlamentar, as suspeitas de atuação de Haddad e Galípolo, aí é a avaliação dele, né? Para que as redes de fraudes do Master ocorressem. Eu ainda tenho a Soane comigo. Soane, querida, entre as 29 assinaturas ali, como é que está a distribuição entre oposição e governo? Em relação a essa lista dos que assinaram essa CPI para investigar ministros do STF, especificamente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, temos prioritariamente integrantes da oposição assinando. Por exemplo, do PL, também temos do Partido Novo, temos principalmente ali de oposição e partidos do Centrão. Além de PL, Partido Novo, temos também PP Progressistas, União Brasil, PSD, temos também do Republicanos, temos também ali do Podemos. Então já são ali pelo menos integrantes de 6 partidos que assinam essa lista, então, para investigação de ministros. Mas como eu até adiantei um pouquinho antes, Raquel, conversei com alguns parlamentares aqui ainda há pouco e eles disseram o seguinte, que apesar deles apoiarem esta lista aqui para investigar os ministros, o que eles estão mesmo querendo é a abertura dessa CPMI do Master. Ou seja, essa é mais uma forma de pressionar, embora talvez não seja ali o que o relator e autor desta CPI, o senador Alessandro Vieira, ele quer de fato que essa CPI vá para frente, mas eu conversei com parlamentares que eles querem entender não só a possível relação ali de ministros com Vorcaro, como também de políticos. Então, pelo menos a prioridade nesse momento para os parlamentares aqui no Senado e também da oposição na Câmara é a abertura da CPI do Banco Master. Volto com você. Muito obrigada, Soane Guerreiro, sempre perfeita na amarração das apurações. Obrigada, querida. Hora da análise. Vamos destrinchar isso daí. Quem é que está comigo? Natália Fruê, Basília Rodrigues. Nath, vou começar com você e depois a Basília arremata isso tudo aí pra gente. Nath, Flávio Bolsonaro assinou, né? É pré-candidato à presidência da República, embora ele tenha ali algumas dívidas dentro do Supremo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas o que eu tenho de apuração? A oposição está inflamada com isso daí. Está mostrando que o Flávio está subindo nas pesquisas do Datafolha, daqui a pouco a gente vai mostrar pesquisa nova que saiu aí. E o governo, o presidente, os parlamentares governistas, embora o presidente Lula tenha ali uma reunião com o Vorcaro, tenha algumas ligações ali dos políticos da Bahia, esse é um escândalo que atinge majoritariamente, por enquanto, o Centrão. Mas o governo sente que Toffoli é indicado pelo Lula, que Alexandre de Moraes, com todo o caso ali do 8 de janeiro, ficou muito ligado ao governo. Embora ele tenha uma origem ali, ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Michel Temer. Mas isso está caindo tudo debitado
na conta do governo. Só que o governo não tem muito como escapar. A avaliação que eles me fazem, pessoas muito próximas ali ao presidente Lula, é que ele já tem uma relação complicada com o Congresso Nacional. Aí vão abrir uma frente de guerra com grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. É como se eles estivessem meio que ali entre a espada e a caldeirinha, porque estão perdendo intenções de voto por conta do escândalo que está se abatendo contra Alexandre de Moraes. Mas aí vão começar a bater também, vai ficar complicado. Exato, Raquel. Você sabe que no final de semana tem um petista com quem eu converso bastante lá do sul do país que me disse o seguinte: foi muita ingenuidade por parte do governo achar que pudesse capitalizar em cima de um escândalo de corrupção. Sempre quem está no governo e não interessa os detalhes desses escândalos sofre mais, porque a tendência do eleitor é questionar quem hoje tem mandato, né? Então, o que me disseram é que houve uma certa ingenuidade de achar que o Palácio do Planalto poderia trazer para ele o aspecto de dizer que eles estão investigando e trabalhando contra os crimes financeiros que afetam milhões de pessoas de forma indireta e que foi algo feito no governo Lula. Esse é um ponto. O outro ponto é o fato de telhado de vidro. É um escândalo que atinge principalmente o Centrão, mas tem algo que deixa o governo vulnerável, que é o caso de Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, lá na Bahia, em que uma decisão de quando o ministro Rui Costa era governador na Bahia beneficia o Pleno, que era um banco ligado ao Master. Então, também nesse assunto, o governo tem telhado de vidro. Por isso, a avaliação hoje é que o governo não vai conseguir capitalizar qualquer benefício em tratar o caso Master como algo que ele está bancando as investigações. E aí você falou do senador Flávio Bolsonaro. Chama atenção a postura dele, Raquel, porque lá atrás, em 2019, vamos recordar aqui, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é Toffoli que barra a ação que vinha sendo feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as rachadinhas de quando o senador era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Toffoli vai lá e diz o seguinte: a investigação tem que parar em um recurso extraordinário. Então, ele tem dívida com Toffoli. Agora, assinando esse documento, ele acaba dobrando a aposta de que Toffoli está muito enfraquecido, Raquel. Natália Fruê, relembrando aí o telhado de vidro de todo mundo, a esquerda e a direita, né? Flávio Bolsonaro aparentemente esqueceu das dívidas que tinha com Dias Toffoli e está indo para cima, apostando no aumento de intenções de voto, de popularidade que esse caso está trazendo para ele.